do 111º dia. Esdras 7. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadoque, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buque, Abizua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi para a Babilônia, para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no 1º dia do 1º mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu da província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com eles touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha a certeza
de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às ordens do reino será castigado imediatamente. Será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim, o Senhor meu Deus me animou e eu consegui vencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Esdras 8. Esta é a lista dos chefes dos grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei: Gerson, da família de Finéias; Daniel, da família de Itamar; Atos, filho de Secanias, da família de Davi; Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paate-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zatu, com 300 homens. Ebede, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 170 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 70 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio, que corre para a cidade de Aava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Elnatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casifia, e disseram a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir o Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias,
levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, ali perto do rio Ahava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então, pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas, feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos, a fim de os levar para o templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava, a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias e então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados, como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos, e para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados, como sacrifícios a Deus o Senhor. Depois, entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste, e estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus.